vamos avançar, pessoal. Paulo Pimenta, vou trazer aqui para a gente iniciar esse tema aqui, que, como eu disse, foi muito pouco abordado na nossa mídia, na mídia do nosso campo. Na mídia golpista, então, nem foi tratado. E foi o Lula sancionando um projeto de recuperação fiscal dos estados, gente, que é inédito, era esperado, desejado há muito tempo, necessário para o Pacto Federativo Brasileiro. Bom, vamos soltar aqui. Aos poucos a gente vai repercutindo, tá, pessoal? Antes de eu soltar o Pimenta, deixa a curtida e diga no chat de que cidade está assistindo, isso aqui é importante para nós. Lula sancionou a semana passada um grande acordo, construído com o Congresso Nacional e com todos os estados do país, para colocar fim a um dilema que se arrasta há muitos anos: o pagamento da dívida dos estados para com a União. Algo que vem criando inúmeras dificuldades, tirando a capacidade de investimento e, na prática, prejudicando a realidade dos nossos estados. 5 estados foram os mais beneficiados, entre eles o nosso estado, do Rio Grande do Sul, um dos mais endividados do Brasil. O atual governador, Eduardo Leite, assinou um acordo com o governo Bolsonaro, comemorou esse acordo, que é altamente prejudicial ao nosso estado, mas que agora, com as medidas aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Lula, nós teremos uma perspectiva real de uma solução definitiva para o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul. No entanto, mais uma vez, o governador e o vice-governador, em vez de ter um gesto de gratidão, procuram criar uma narrativa fantasiosa, como se esta lei aprovada fosse prejudicial ao estado do Rio Grande do Sul. O que é pior, criando uma narrativa falsa sobre os vetos que foram feitos pelo presidente Lula ao projeto, que de maneira alguma atingem ou prejudicam o trabalho de reconstrução no estado do Rio Grande do Sul. O governador e o vice-governador criaram uma narrativa de que o estado do Rio Grande do Sul, mesmo diante da vigência desta lei, que garante que durante 36 meses o estado não precisa pagar a dívida, teria que fazer aportes para um fundo de equalização da dívida dos estados. Isso não é verdade. Isso nunca esteve previsto. Essa situação nunca esteve colocada. Bastava que o governador lesse o projeto aprovado e fizesse uma interpretação primária dos vetos. Ou seria, inclusive, muito mais simples, que tivesse entrado em contato com a Casa Civil, com o Ministério da Fazenda, que prontamente ficaria esclarecido que há uma situação excepcional, que em nenhum momento há ou houve previsão de que o Rio Grande do Sul tivesse que perder parte dos recursos que nós estamos disponibilizando para a reconstrução do estado por conta dos vetos que o presidente Lula foi obrigado a fazer no projeto. Na próxima semana, eu irei ao estado do Rio Grande do Sul acompanhando o ministro Rui Costa, para que a gente possa mais uma vez reafirmar o compromisso do presidente Lula com a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e esclarecer a opinião pública gaúcha, que mais uma vez se vê envolvidas em narrativas fantasiosas e falsas, com o objetivo permanente de fazer disputa política, porque essa tem sido a conduta do nosso governador, mesmo nos momentos de crise. Portanto, meus amigos e minhas amigas, existem motivos de sobra para a gente comemorar. Assim como nós já mostramos na prática, destinando quase 100 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, suspendendo o pagamento da dívida durante 3 anos e criando um fundo que será todo ele utilizado na reconstrução do Rio Grande do Sul. Agora, mais uma vez, essa medida que o presidente Lula sancionou coloca no horizonte a possibilidade concreta de uma solução definitiva para a dívida do Rio Grande do Sul junto à União. Esta forma, na prática, e trabalhando com a verdade, que a gente demonstra o nosso compromisso com o estado do Rio Grande do Sul e com toda a nossa comunidade gaúcha. Muito bom. Dá-lhe Pimenta, nosso candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul para 2026, tá? E eu fiquei feliz quando eu vi esse vídeo, tanto pelo Pimenta trazer a pauta, trazer esses fatos que ele falou, expôs no vídeo, como pela questão do Pimenta colocar esse antagonismo aí com o leitismo, né? Com esse governo do Leite desastroso neoliberal. É importante que o Pimenta faça esse confronto nos próximos anos
porque o Pimenta vai ser o nosso candidato ao governo do Estado. Então a gente precisa, desde logo, se colocar como alternativa a esse neoliberalismo que está aqui instalado dentro do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul. 3 governos seguidos desses neoliberais aqui, Sartonaro e 2 do Leite. Tá, pessoal? E outra questão importante que é da gente refletir. Por que o Leite está fazendo essa bravataria aí? E não é só ele, não é só ele. Eu já vou trazer aqui, ó. Já vou trazer para vocês uma repercussão desse tema no 247, tá? A Tuxi, aqui, ó. A Tuxi e outros camaradas ali, jornalistas, né, vão repercutir o Zema, o Cláudio Castro e o Tarcísio, que também fizeram essa bravataria. Por que eles estão fazendo essa bravataria? Porque todos eles são pré-candidatos também à eleição de 2026. Todos. O Paulo Pimenta fazer esse comentário, sendo ele pré-candidato a 2026, está no jogo dele. Paulo Pimenta não é nem ministro mais do governo Lula. Paulo Pimenta é um deputado. Então ele tem todo o direito de vir e se colocar como candidato e antagonizando. Agora, um governador do estado que é pré-candidato à presidência, o Leite é pré-candidato, o Tarcísio é pré-candidato, o Zema é pré-candidato, o Cláudio Castro eu não sei se é. Acho que não vai ter a sua ousadia, né? Mas, enfim, essas figuras são pré-candidatos à presidência da República e estão jogando contra os interesses do Estado, que eles são governadores atualmente, eles deviam se licenciar do cargo. Se eles querem fazer campanha presidencial, eles deviam se licenciar dos cargos de governador. Porque não é possível que um governador do Estado... E aqui, pessoal, por que eu estou dizendo isso? O Paulo Pimenta falou ali que o Leite assinou a proposta de recuperação fiscal dos estados do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. O que tinha nessa proposta? 4% de juros. 4% de juros e pagamento imediato das parcelas. Aqui o Paulo Pimenta está falando que são 36 meses sem pagar nada e 0% de juros, pessoal. A proposta do Lula é infinitamente melhor para os estados. Então é uma hipocrisia, é uma falta de compromisso com o estado do Rio Grande do Sul que o Leite fez. Vamos trazer aqui o Atucha, os camaradas da 247 repercutindo, que eu quero ver o que o Zema e os outros governadores falaram. Também a sua coluna na tela, para você falar dos governadores mais mal agradecidos do país. Tem até um editorial da Folha sobre isso hoje, que é sobre esses estados que, não, na verdade, não agradecem, né, pela renegociação da dívida com a União. A Folha, editorial da Folha, olha o nível. Para o editorial da Folha tá criticando os governadores e dando razão ao Lula, pessoal, olha o ponto que chegou, hein? Olha o ponto que chegou. Aquiles. Não só não agradecem, como ameaçam não aderir ao propósito. É o que eu ia dizer. O Leite está ameaçando aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. Não aderir. Não aderir. PAG, né, que é esse plano sancionado pelo governo de refinanciamento das dívidas dos estados. Bom, vou falar aqui sobre esse artigo. Acho que o Alex já contemplou aí essa questão. Aliás, sobre isso do Grisbarra, eu só queria lembrar a fala do governador Tarcísio, que viu pela destreza do atirador que era um policial militar. Não sei que informações ele tinha, que informação ele tem para saber a destreza do tiro denota que é um PM ou não, mas de toda maneira ele tem responsabilizações a tomar com a polícia envolvida com o crime organizado dessa maneira aí, né? Ele está pressionado a mostrar uma solução sobre isso. Agora, sobre os governadores, estou me referindo aqui a Eduardo Leite, Romeu Zema e Cláudio Castro, governadores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, respectivamente, que são os 3 estados mais endividados do país perante a União. Pessoal, deixa eu já fazer aqui um pedido de desculpas, que eu falei que o Tarcísio era um dos governadores que estavam envolvidos nessa história, mas não, São Paulo parece que não está tão endividada, né, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas. Então, faço aqui ao vivo e a cores, digamos assim, né, a retificação. Tarcísio não está, nessa ele não está. O total das dívidas
de todos os estados são 765 bilhões de reais com a União. Só esses três respondem por 429 bilhões de reais. Né? E os principais gastos desses estados são com a Previdência e com a folha de pagamento. O governo federal, a União, está assumindo aí uma dívida muito grande, que vai onerar, inclusive, o impacto fiscal do governo para esse ano. E os alecrins dourados aí, gaúchos, mineiros e fluminenses, querem que o governo acumule, eles querem acumular benefícios com a União, ou seja, colocar um benefício acima do outro, não querem assumir compromissos imediatos. No caso do Rio Grande do Sul, acho que ainda é mais grave, porque teve um orçamento praticamente separado para ajudar sem limites o estado gaúcho, quando foi alvo daquele extremo climático, que resultou em muitas tragédias, muitas casas derrubadas, pontes, infraestrutura danificada, tudo mais, e o cidadão... E que bom que tivemos um governo Lula, né? Que bom que tínhamos um governo Lula durante esse evento das enchentes e que trouxe todos esses benefícios fiscais para o Rio Grande do Sul, né? Então, como disse o Haddad, se eu fosse um governador de oposição, eu daria um telefonema para agradecer. Não só não fez isso, como ainda criticou o governo. Sabe, nada é suficiente. Esses três estados precisam ter a sua responsabilidade. Não adianta você ter uma posição de quase perdulária, enquanto outros estados estão cumprindo com as suas obrigações com regularidade. É o caso de São Paulo, por exemplo, que apesar de ter um governador de extrema-direita, é o estado que tem a maior dívida com a União, mas está pagando os seus compromissos em dia. Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro querem barganhar ao máximo e para sempre, me parece, com a União, em governos diferentes, porque o refinanciamento da dívida desses estados não é de agora, né? Mas eu acho que falta uma postura de colaboração, e falta também uma postura de assumir compromissos que são seus, locais, estaduais. A União não é uma mãe nesse sentido de assumir todas as dívidas e querer bancar um ente federado. Já faz isso com o Distrito Federal. Senão vira um exemplo maléfico, deletério, para outros estados também se desorganizarem com as suas contas públicas e depois utilizarem os exemplos de Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para receber o mesmo tipo de tratamento fiscal. Aí a União fica com essa. Incorpora todo o débito para si, todo o impacto fiscal para si, não colhe nenhum dividendo político por ter saneado as dívidas, colocado as coisas em patamares sustentáveis, e os governadores, como no caso do Zema, criticam o governo federal, mas aumentam o próprio salário. Sabe? Então, assim, é uma sequência, assim, nojenta, politicamente falando. Tá aí, perfeitos registros, né? Importante a gente tratar desse tema, né, pessoal? Importantíssimo a gente tratar desse tema do perdão das dívidas, né? Do reajuste das dívidas, que isso aqui é importantíssimo, pessoal. São os estados que têm a competência para gestionar a segurança pública, a questão das polícias, a educação, a saúde. Então, a gente precisa de estados com bons recursos, com boas questões fiscais, e o Lula está contribuindo muito com esse processo. Isso aqui, como o camarada disse ali, é um processo muito antigo. Eu me lembro do Tarso Genro tentando renegociar a dívida. São dívidas de 30, 40, 50 anos, algumas aí, de alguns estados. Então, a gente precisa, sim, pelo bem do Brasil como um todo, que essa dívida seja renegociada, que essa dívida seja bem encaminhada para que esses estados tenham saúde financeira para fazer os investimentos necessários para custear bons serviços para a população. Então, aplausos ao Lula, ao governo Lula, por tomar a iniciativa de, inclusive, comprometer a questão fiscal da União para resolver esse velho problema, esse antigo problema.